de gravar automaticamente. O professor O para de professor. gravar e acaba. É, porque assim fica mais separado. Porque aí coloca no meu Bernoulli, tipo, aula de matemática, aula de língua portuguesa, tudo separadinho. Então, vamos lá. Falamos sobre essa crosta em movimento. Agora nós vamos falar sobre... Peguem na página 11, nós vamos falar sobre os agentes internos. Nós temos agentes... Vocês estão... Tá aí na telinha de vocês, né? Sim. Que página? Página... 11. Página 11. Os agentes internos. Pronto. Os agentes internos são também chamados de agentes endógenos. Eles são aqueles criadores do relevo, tá? Que nós vamos entender a partir de agora. Com esse movimento das placas tectônicas, nas áreas de contato, né, entre as placas tectônicas, nós temos a criação. Na verdade, a criação do relevo ele acontece com o tectonismo, né, com o choque das placas tectônicas e com o vulcanismo também. E só um minutinho, pessoal. Um minuto. Um minuto. Vocês já foram ver como é que tá o Galileu novo? Já baixaram 1 minuto, já. É incrível! Já Tá legal? Levi, Não é... Não, baixaram 1 minuto. Levi. Eu fui ver Levi. ontem. Que foi? Para de falar porque já passou 1 minuto. Já passou 1 minuto. Vamos todo mundo bloquear o som do Levi. Calma, gente. Espera, ué. Ele falou 1 minuto, mas não pode ser 1 minuto. Ele já falou. 1 minuto. Voltou. Voltei. 1 minuto. Então, vamos lá. Então, a construção do relevo, ele acontece a partir dos agentes internos, tá? Do tectonismo, né? Do movimento das placas tectônicas, né? E do vulcanismo, que é a erupção dos vulcões. Tudo isso são agentes internos e são agentes criadores do relevo. Nós também temos os chamados agentes exógenos, que são os agentes externos, né? Que é o vento, a água da chuva, a água do rio, a água do mar. São aqueles agentes que modelam o relevo. Eles vão estar provocando, a partir da erosão, né? Eles vão estar modelando o relevo. O Brasil é um país que hoje o seu relevo, o relevo brasileiro, é um relevo de formação antiga, né? Hoje ele não tem influência, não recebe influência dos agentes internos, né? Do vulcanismo, do tectonismo, dos terremotos. O território brasileiro fica no meio, olha aqui, ó. Tá vendo esse mapinha aqui? Aqui é o território brasileiro, ó. Aqui é o Brasil, estão vendo? Na telinha de vocês? Sim, legal. Então, o Brasil fica no meio da placa sul-americana. Então, esse é o motivo que o Brasil, primeiro, não tem terremotos, né? Alguns tremores são sentidos aqui no nosso território, porque vocês podem ver aqui, ó, esse daqui é todo o subcontinente da América do Sul. E aqui nós temos uma área de contato de placa tectônica, né? Então, aqui nós temos a Cordilheira dos Andes, que é uma cadeia de montanhas, que ela está aqui por conta, né, ela surgiu aqui por conta de ser uma área de contato de placa tectônica. Aí, essas duas placas aqui, ó, a placa de Nazca e a placa sul-americana, elas se chocam. Lembra que eu expliquei para vocês que as placas, a crosta, ela flutua sobre o magma? Sim. Olhem aqui para mim, ó, na câmera. Então, tem um lugar onde elas se afastam e o lugar onde elas se chocam. Tá? O lugar onde elas se chocam são os lugares onde nós temos os chamados dobramentos modernos,
que são as grandes cadeias de montanhas, né? Ó, nós temos aqui uma das maiores, que é a Cordilheira dos Andes. Nós temos aqui as Montanhas Rochosas, também, que é uma cadeia de montanhas. Nós temos aqui, no continente asiático, o continente asiático está dividido aqui, né? Ó, em duas partes. No continente asiático, nós temos a Cordilheira do Himalaia. Todas essas cadeias de montanhas são formadas dessa maneira, por conta do choque de duas placas tectônicas, tá? Então, o Brasil, como fica no meio da placa sul-americana, o Brasil não sofre nenhum tipo de interferência. O relevo brasileiro, ele já foi formado há milhões de anos. Hoje, ele só sofre com o processo erosivo dos agentes externos, né? Que é o vento, a água da chuva, né? A água do mar. Então, assim, são os agentes externos, também chamados de exógenos, como está falando aqui, ó, que modelam o relevo brasileiro, certo? Então, no Brasil, se é sentido algum tipo de tremor, acontece por conta de acomodação de algumas camadas, né, que acontece. São tremores bem pequenos, perto dos tremores que acontecem, dos terremotos, dos grandes tremores que acontecem nas áreas de contato de placa tectônica, tá? Então, no Brasil, o relevo já é formado, é um relevo antigo, é um relevo que sofre muito com a questão da erosão, né? Hoje ele está sendo modelado, por isso que é bastante rebaixado o relevo brasileiro, tá? Então, aqui nós temos as fronteiras das placas tectônicas. Vocês podem olhar na telinha de vocês, ó, as setinhas aqui, ó. Nós temos áreas de contato. Olha aqui, ó. Tá vendo que a setinha tá virada para cá? Essa setinha tá virada para cá também. Então, é uma área de contato. Agora, olha aqui, ó. Essa setinha tá para cá e essa setinha tá para cá. Então, é uma área aqui. É uma área de separação. Tá? É uma área divergente. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Lembra que eu falei para vocês? Olha aqui, ó. Aqui é o continente africano. Aqui é a América do Sul. Lembra que eu disse para vocês que se a gente trouxesse esse pedacinho de terra aqui, a gente consegue encaixar ele aqui? Lembra da... Sim, lembro. Da Pangeia, Gondwana, Laurasi, que os blocos continentais eles foram se afastando. Então, aqui a gente consegue mostrar aqui, ó, que se encaixa... Ô, professor. Oi. Que lugar que é esse daí que eu não tô entendendo? Aqui é a Terra, aqui, ó, nós temos os continentes, ó. América do Sul, o Brasil. Aqui só tá... Isso daí era quando era tudo junto? Não, tá tudo separadinho, olha aqui, ó. África, Ásia, é porque não tá do jeito que vocês estão acostumados a ver. Tá de outra maneira. Aqui nós temos aqui, ó, a Austrália, Nova Zelândia. Tá mostrando aqui as placas tectônicas. É para vocês verem como as placas estão distribuídas na Terra, né? Os lugares onde elas estão. Todas as placas tectônicas que flutuam sobre o magma, conforme eu disse para vocês. Tá? Agora nós vamos ver os tipos de movimentos que essas placas fazem. Então, nós temos os movimentos convergentes e os movimentos divergentes, né? O convergente, como eu disse para vocês, são os movimentos de choque, né? São as áreas de choque das placas tectônicas que dão origem às áreas vulcânicas, né? Tanto que, ó, eu vou mostrar novamente aqui, ó. Oi? Tipo assim, na placa João de Fuca e parte dela tem aquelas setas que fica, tipo assim, ela aponta uma para outra. Qual placa? Parte da placa João de Fuca. Onde você... Ali, ó. Aqui, ó, é uma... Onde você está falando aqui? Não, do outro lado. Aqui. Aqui? Aí, ó. É um outro tipo de movimento. Em cima do P. Em
cima do pé ali, da placa de fuga. Ah, tá. É um movimento. Eles se cruzam? Não, na verdade, quando tá uma setinha na frente da outra, é um movimento de choque convergente, onde essa placa aqui, se choca com a placa norte-americana. Aí forma um tsunami, tornado. Pode ser que tenha, dependendo da magnitude do choque, né? Da intensidade do choque, pode sim formar, porque está no oceano, está no meio do oceano, pode formar um maremoto. Aí no lado também tem outra também, né? Se os dois juntos se misturar, os dois, Isso. O professor. Um negócio não monstro. Ô, Levi, e é interessante falar também que aqui, ó, se vocês observarem, aqui é o Japão. E é uma área extremamente. Nessa área aqui, ó, aqui fica o Japão, ó. É uma área extremamente estável. Olha a quantidade de placas que nós temos aqui, ó, no Pacífico. Ó. Nós temos 1, 2, 3, nós temos 4 placas. Aqui é uma área que chama Círculo de Fogo do Pacífico. Porque são várias placas e é uma área extremamente instável. Esse lugar aqui é o lugar onde se concentra a maior parte dos vulcões da Terra. Eita. Entendeu? E é uma área, só para vocês terem a noção, tem estudos que falam que no Japão é um tremor a cada 3 minutos. Para vocês terem a noção o quanto é uma área estável. Né? Aqui os tremores são constantes. Depois, quando a gente finalizar esse assunto, eu vou estar passando para vocês um vídeo que mostra aquela tsunami no Japão em 2011. E o professor, mas naquela tsunami teve um elefante que salvou a garota, não teve? Eita. Por causa que houve uma história que teve um tsunami. Não me lembro desses detalhes, mas morreram milhares de pessoas e por se tratar de um país rico como o Japão, ele foi pego de surpresa. O Japão é um país, como eu falei para vocês, que acontece inúmeros tremores, né? E é um país que as construções, elas são feitas para resistir a esses tremores, porque os tremores são constantes, por conta dessa grande quantidade de placas tectônicas, porque são vários tremores, são vários terremotos que acontecem nessa região. Mas, com relação a essa tsunami, eles foram pegos de surpresa, né? Porque foram ondas foram ondas gigantes que, na verdade, por conta dessa falta de atenção, né, das autoridades locais, mataram milhares de pessoas. E o que causa estranheza até hoje no mundo é por se tratar de um país rico e preparado para esse tipo de evento. Né? O Japão é um país que está preparado, que é estruturado para tudo isso. Diferente de um pequeno país que existe aqui, ó, né? Olhem a setinha aqui, ó. Tá vendo essa área aqui do Caribe? Aqui nós temos um país que sofreu com um terremoto em 2004, em que morreram mais de 200 mil pessoas. O Haiti. O Haiti é o país mais pobre do continente americano. Então, é um país muito pobre que não está preparado para esse tipo de coisa, para esses tremores, né? Então, por isso morreu tanta gente. Mas o Japão é sim um país preparado. É um país em que tem toda uma estrutura, né, para suportar esses tremores, e, enfim. Mas é porque foi muito além do que eles imaginavam, né? A magnitude do terremoto foi muito maior do que eles suportavam, tá? Professor. Oi. Você já pode falar presença? Eu não fiz chamada, né? Eu ia fazer, mas não. Vamos lá, deixa eu fazer a chamada aqui. Eu queria saber se é verdade que quando os animais eles começam a recuar, um monte de animal começa a vir para trás, assim ele sai da água. Quando vai ter o tsunami, os animais eles percebem e saem tudo correndo para fora, né, daquele lugar. Eu acredito que sim. Eu acredito que os animais percebem, não só os animais aquáticos, mas os animais terrestres, eles percebem sim
os tremores, né, na parte continental e as tsunamis, até mesmo como forma de proteção. Né? Mas, professor, eu acho que o aquático, ele não percebe tanto, porque quando tá havendo tsunami, eu já ouvi falar que fica peixe lá. Aí quando tá voltando, aí aquela área fica seca, né? Aí fica peixe lá. Vamos lá para a chamada, então, pessoal. Beatriz. Presente. Bernardo. Presente. Bruno. Peraí, deixa eu olhar no chat, né? O Bruno, ele tá, professor. Só não tá respondendo. Caio. Presente. Fernanda. Presente. Gabriel. Presente. Gustavo. Presente. Levi. Presente. Lídia. Presente. Lorenzo Tomás, né? Oi. Lorenzo Vasconcelos. Tá aí o Lorenzo Vasconcelos? Ele tá, não tá respondendo. Pessoal, vamos responder a chamada aí, ó. Matheus. Professor, eu tô aqui, sim, o microfone tá ligado. Matheus. Mandou no chat. Miguel. Presente. Otávio. Presente. Certinho, então. Vamos continuar aqui. Então, olha aqui, ó. Os movimentos convergentes na telinha. Deixa eu ver se eu compartilhar de novo aqui. Você não tá compartilhando. Professor, Oi? eu só quero fazer uma pergunta. Pode fazer. Se a Terra ela chegasse com um outro tipo de continente, fazeria um grande terremoto no país quando ela bater em outro continente e pode se juntar? Ela fazeria um grande terremoto? Olha, quando há contato de placas tectônicas, quando há choque de placas tectônicas, acontece tremores. Agora, a magnitude... Oi? É tipo um imã. É como se elas flutuassem. As placas é como se elas flutuassem sobre o magma. Sabe aquela lava do vulcão? Sim. Ela está no interior. Aquilo lá é o magma. Ela está no interior da Terra. E as placas tectônicas, elas flutuam sobre esse magma. Entendeu? E aí, o que acontece? Tem as áreas onde a placa se afasta e o lugar onde elas se chocam. Olhem bem aqui, ó. Tem o lugar onde elas se afastam e o lugar onde elas se chocam. Elas se chocam, provocam os tremores. E a placa mais pesada, ela afunda, e a placa mais leve, ela quebra, ela se dobra sobre a outra, criando assim, os chamados dobramentos modernos, que são as cadeias de montanhas. Entendeu? Então, as grandes montanhas, as grandes cadeias de montanhas, elas se formam dessa maneira. Então, olha aqui, ó, nós temos alguns tipos de movimentos. O movimento convergente, que é esse movimento... Só um minutinho, pessoal. Um minuto. Vocês sabem... Um minuto passado. 1:06. Oi, você sabe quando... Não, ele falou um segundo. Eu estou falando. Você sabe quando é o aniversário do professor Marco? Eu esqueci! Como é que eu esqueço, cara? Eu sou um péssimo aluno. Eu acho que é em outubro. Eu sei. Eu sei que dia que é. Que dia que é? De nada. Voltando. Ótimo. Oi. Bora. Vamos lá. Professor, eu tenho uma pergunta. Que dia que você faz aniversário? Oi? Que dia você faz aniversário? Não é para jogar ovo em mim, Somos não. péssimos alunos.
Nós não sabemos o dia do seu aniversário. Não Se for para dar confirma, presente, eu falo. Agora, se for para jogar ovo, eu não falo, não. Não prometeu. Não, não vou dar presente. Ô, professor, que aniversário é esse que taca ovo? Nossa, você nunca Você põe um não tá aniversário sabendo? com fogo Você na não- cabeça do povo? Hoje em dia não tem isso, não. Gente, desculpa, eu sou muito antigo. Tá? Claro que tem. eu já vi isso. Eu já Claro ouvi que falar. não. Eu já ouvi Só que falar, eu na mas cabeça da Bia no aniversário dela. Tá, então, olha, é para dar presente, eu sei que vocês vão me dar presente. 1º de outubro, tá? E esse ano. A Liz acertou, ela falou que era em A outubro. Lília acertou, ela falou que era em outubro. Meu Deus. Eu acho É que eu já falei 1º de pra você. outubro. Professor, Isso. isso dá. Deixa eu ver. Isso dá sexta-feira. 1h da manhã e 8 minutos. Galera, vamos lá aqui, ó, galerinha. Vamos voltar aqui para nossa matéria importante e interessantíssima. Nós temos três tipos de movimentos convergentes, que é os movimentos de colisão, que é os movimentos de contato das placas tectônicas, tá? Que é chamado de contato destrutivo, porque como a placa se choca com a outra, eles chamam de movimentos convergentes e as formas de contato é destrutiva, mas na verdade está construindo o relevo, está produzindo ali, formando o relevo, tá? Então, nós temos aqui na telinha de vocês, no primeiro exemplo, a colisão de duas placas oceânicas, né? A placa mais densa, a mais pesada, ela mergulha, tá vendo aqui, ó? Ela mergulha sobre a mais leve está aqui sobre a mais pesada. Nesse limite, ocorre, olha aqui, ó, nessa área aqui, ó, tá vendo a setinha? Fossa do Japão. Nesse limite das placas, nessa área de contato, formam as fossas oceânicas e as ilhas vulcânicas. Porque aqui o que acontece? São as áreas mais profundas dos oceanos, que são as fossas. As fossas são as áreas de relevo mais profunda dos oceanos, as mais de maior profundidade. E nessa área, por ser uma área de contato, e uma área que possivelmente o magma ele pode se aflorar, formam também ilhas vulcânicas. Aqui pode formar vulcões, né? Que aí o que acontece? Expele o magma, e esse magma, em contato com a água, formam ilhas de origem vulcânica, tá? São áreas extremamente instáveis e que, no caso, sofrem com tremores. E também formam dobramentos modernos, que são as grandes cadeias de montanhas. As três formas de colisão formam os dobramentos modernos, tá? Outra forma de colisão é entre uma placa oceânica e a placa continental. A placa oceânica, ela é menos espessa, mas ela é mais pesada do que a placa continental. Vocês podem observar aqui, ó, ela é mais espessa, mas ela é mais pesada. Mais pesada porque pela formação, pela a forma que ela foi, a questão rochosa mesmo, né? As placas oceânicas, a composição dela, rochosa, é diferente, porque é uma composição basáltica. Você sabe o que é o basalto? É a rocha originada do resfriamento do magma, que é essa, aqui, tá vendo aqui, essa coisa alaranjadinha aqui? Que é a lava do vulcão, que sai dos vulcões. Quando ela entra em contato com o ar ou com a água, ela se torna rocha. E essa rocha é o basalto. E sabe onde é que nós encontramos esse basalto? Bem pertinho de vocês. Sabe a pedrinha brita que é usada nas construções? Sim. É o basalto. A pedra. Aquela pedrinha A pedra o brita. quê? Sabe aquela pedrinha brita, pretinha, que eles utilizam para o asfalto, eles utilizam na construção civil? Ela é o basalto, tá? Ela é a rochinha. Ela é aquela lava do vulcão que foi resfriada. Incrível. Um pedaço ali no chão na minha rua. Legal, né? Então, vamos lá. Então, essa placa oceânica, ela é mais pesada, então ela mergulha, né, sobre a outra, que é um movimento chamado de subducção. E o que acontece? A partir desse movimento, olha aqui, ó, tá vendo? Ela mergulha, essa parte, a placa aqui, essa parte onde está a Cordilheira dos Andes,
ela, como se ela quebrasse, né? Como se ela dobrasse, formando os dobramentos modernos, que são as cadeias de montanhas. Olha aqui, ó, as cadeias de montanhas. Nós temos aí a Cordilheira dos Andes, nós temos várias cadeias de montanhas na Terra, né? Então, esse é outro tipo de colisão entre uma placa oceânica e uma placa continental. E por fim, outro tipo de movimento convergente, né, que é o movimento de choque entre as placas tectônicas, nós temos a colisão de duas placas continentais, que vocês podem ver aqui, ó, o que acontece? O movimento de subida, na qual uma placa mais leve, ela vai sobre a placa mais pesada, que abaixa, né? Então, a placa mais jovem, que é essa daqui, ó, olha no desenho aqui, ó. A placa mais jovem, ela cavalga, ela sobe sobre a placa mais antiga, que é essa daqui, formando aí cadeias de montanhas também, tá? Então, nesse caso aí também acontecem os dobramentos modernos entre duas placas continentais. Certo? Certo. Certo. Vamos agora para o movimento, para o próximo aqui. Aqui, ó, vocês podem ver que aqui é a cadeia de montanhas do Himalaia. É nessa cadeia aqui de montanhas que fica a maior montanha do mundo, que é o Everest. Tem 8.848 metros de altitude. É o ponto mais alto da Terra. Tá? E esse contato de duas placas continentais, os tremores são muito fortes. Muito fortes. Tá? São muito violentos. Então, assim, se o lugar não estiver preparado, pode custar, né, muitas vítimas, muitas pessoas, que os tremores provocam, né, mortes, porque geralmente em países pobres eles não estão preparados para por mais que eles vivam numa área instável, numa área de tremor, né, eles não estão preparados, infelizmente. Vocês podem acompanhar os noticiários, que sempre tem informações, né, notícias de vítimas acontecem esses terremotos, tá? Agora nós vamos ver os movimentos divergentes, né? Que é um movimento quando as placas elas se distanciam uma da outra, elas se afastam. Nós temos aqui que são chamados de movimentos construtivos, né? Que também constroem o relevo. Olha aqui, ó. Tá vendo aqui a setinha para um lado, a setinha para o outro? Esse lugar aqui, ó, é a placa norte-americana e a placa euroasiática. Aqui é o Oceano Atlântico. Então, é uma área de afastamento de placa. E aí, o que acontece aqui? O magma, ó, ele aflora para a superfície, formando o quê? As chamadas dorsais oceânicas, que são nada mais que também cadeias de montanhas que ficam no meio do oceano. Tá? Então, são movimentos divergentes, ou seja, de afastamento de uma placa com a outra, mas que estão aí construindo, né? E lembra que vocês viram no vídeo que a cada ano o assoalho oceânico ele aumenta 7 centímetros? Sim. Aham. O Por professor, conta disso. Oi, então esse vermelho é o magma? é o magma. Ele faz força para subir, aí nisso ela se separa? Por que ele recebe pressão, né? A terra pressiona, o peso pressiona, e aí ele é pressionado a procurar alguma saída. E as saídas são essas áreas de falhamento, essas áreas de afastamento, que é onde acontecem essas dorsais, é onde acontecem os vulcões, né? Os vulcões entram em erupção. Oi. Você disse que o Monte Everest é a maior montanha do planeta, certo? Uhum. Mas eu pesquisei aqui no Google e ele é a maior montanha em relação ao nível do mar, certo? Do mar, isso. Porque A maior porque altitude aqui tá da Terra. falando que
ele em relação ao do centro da Terra até da distância do topo até o centro da Terra é o Monte Chimborazo, localizado no Equador. Mas ele fica embaixo da água, professor. Ele fica. Mas assim, o ponto mais alto da Terra é continental, né? Montanha. Então, mas nós temos, com relação a relevo, nós temos o relevo oceânico, né? Mas o que eu estou dizendo é a questão continental, tá? Aqui nós temos como movimento divergente, além dessa formação da dorsal mesoatlântica, que eu disse para vocês, há um tempo atrás, vou contar uma historinha para vocês. Um avião saiu do Rio de Janeiro com destino a Paris, na França. Da empresa chamada Air France. E caiu por conta de uma pane, né? Eu não sei qual o motivo realmente. Ele caiu no meio do Oceano Atlântico, no meio dessa dorsal. Por isso a dificuldade de encontrar a caixa preta do avião. Porque nessa caixa preta do avião que existe todas a gravação, né? Toda a parte de... As investigações precisam muito para descobrir o motivo do acidente. Eles necessitam muito dessas gravações que contém nessa caixa preta dos aviões. Então, é um acidente que ocorreu, né, em que todos morreram, infelizmente, e que aconteceu nessa região, no meio do Oceano Atlântico, nessa viagem do Rio de Janeiro para Paris, na França. Ô, professor. Oi? A neblina é formada por mini gotículas de água, não é? Professor, já são 11h19. Põe aquele vídeo lá da China, lá do outro tsunami. Não, nós vamos ver no final na hora que a gente terminar esse assunto, a gente vai ver o vídeo, tá? Da China não, do Japão, né? Tá? Então, pessoal, na próxima aula, a gente continua na página 14. A gente vai ver sobre esse último movimento divergente, que é a separação de placas dos continentes. A gente vai entender melhor sobre isso. E vamos fazer exercícios, tá? E vamos falar falando sobre tremores, a escala Richter. Então, vamos entender um pouquinho como que acontece esses abalos sísmicos, né, na Terra. A gente pode liberar a gente agora? Vai ter tarefa, professor? Oi? Vai ter tarefa? Por enquanto, não, tá? Ei! Galera, foi muito bom rever vocês, tá? Exatamente. Até a próxima aula, terça-feira. Fiquem com Deus. Tira a gravação. Tá? Professor. Melhores, professor. Tira a gravação. Oi? Tira a Melhores gravação. pra você. Tira gravando a gravação. Ah, tá. Tirar a gravação, só um minutinho. Professor, Oi?